Fala, rapaziada, boa noite aí para todo mundo. Em tela para vocês o raio-x da Série B, os destaques aí da Série B. Óbvio que Gustavo Coutinho ainda é uma promessa, não é um destaque, mas eu coloquei ele em tela aí para vocês, porque se Claudinei começar a escalar certo daqui em diante, ele pode se tornar o destaque do Sport nessa reta final da Série B. Mas, primeiro, Paulo Pezzolano, né, rapaziada? Não tem como. O cara é disparadamente o melhor técnico dessa Série B. Você vê um elenco do Cruzeiro que não tem nada de espetacular, não tem super estrela, não tem ninguém que é fenomenal, não tem um Diego Souza, por exemplo, mas o Cruzeiro tem bons zagueiros, Zé Ivaldo, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, tem bons volantes, tem o Neto Moura jogando muita bola, é um dos destaques da Série B, com certeza vai estar na seleção da Série B quando terminar a temporada. Você tem bons meias, você tem boas pontas, tem o Jajá que decide jogos, tem o centroavante Edu que também decide jogos, tem o Danielzinho, enfim, tem jogadores bons ali do meio para frente, mas é tudo ali, nota 7, 7,5, 7, 7,5, 8. Não é nada de nota 9, 10. O que é nota 9, 10 é o trabalho de Paulo Pezzolano, que faz o Cruzeiro hoje estar na primeira colocação com 59 pontos, está muito, mas muito na frente de qualquer outra equipe. Não vejo o Bahia brigando pelo título, não vejo o Grêmio brigando pelo título, não tem como, não vai dar para chegar no Cruzeiro mais. O Cruzeiro abriu uma diferença muito grande e só faltam 10 rodadas, já estamos na contagem regressiva. Coloquei o Jacaré aqui como destaque aqui da do Bahia, isso vai gerar polêmica entre a torcida do Bahia e tal, mas assim, pessoal, é o que eu volto a falar. Jacaré entregou 3 pontos contra o Cruzeiro, fez 2 gols na estreia na Série B. O cara entregou 3 pontos contra o Sport, no golaço de fora da área. O cara entregou agora o gol da virada contra a equipe da Tombense. O cara entrega assistência em vários jogos. Então o cara pode sim colocar Jacaré como destaque. Óbvio, tem Davó? Tem. Óbvio, tem Mugni? Tem. Mas também tem Jacaré essa noite. Ui. Aí, então Jacaré tem que estar aí no bololô também, óbvio, cada um com seu critério, eu coloquei aqui, porque ele tem um destaque sim, tem um protagonismo também nessa Série B. Diego Souza não tem nem o que falar, dispensar comentários, se não fosse Diego Souza o Grêmio não estaria no G4, 12 gols marcados nessa Série B, e é um dos líderes aí, técnicos do time do Grêmio nessa Série B, que está com uma certa tranquilidade pela gordura que criou para o quinto colocado e venceu do Vila Nova agora no sufoco, não jogando absolutamente nada, mas venceu mais uma vez e é isso que importa. Andrei Santos do Vasco dispensa apresentações também, craque de bola, moleque aí muito novo, que vai render aí centenas de milhões ao Vasco da Gama, porque o cara joga muita bola, joga ali no setor da volância, barra meio campo central, eu defino ele como meio campo central, tá? Arma e desarma, sai muito bem para jogo, é destaque aí do Vasco. E o Sport, eu poderia colocar aqui como Juba, como um protagonista, que decidiu jogos para o Sport também, mas eu coloquei Gustavo Coutinho aí, só pelo fato dele ser o autor do último gol da vitória do Sport contra o Novo Horizontino, e também pelo péssimo trabalho de Claudinei no último jogo, em não colocá-lo de titular. Por isso que eu estou colocando aqui Gustavo Coutinho, também em revolta contra o técnico Claudinei Oliveira. Espero que amanhã ele corrija os defeitos. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso amanhã. Bom, mas vamos lá, rapaziada. Nível de dificuldade. O que é que o Sport precisa fazer? O que é que o Vasco precisa fazer? Londrina, Grêmio, Cruzeiro e Bahia para subir para a Série A na próxima temporada aí, né? Primeiro, sobre o nível de dificuldade. O Globo Esporte levantou essa matéria colocando os adversários de cada um. Daqui para a 38ª rodada faltam 10 rodadas. E aí, o Globo Esporte fez o seguinte, pegou cada adversário que o Sport vai enfrentar e somou a pontuação da tabela de cada um. Por exemplo, o Sport ainda vai pegar o Bahia, aí soma 50 pontos. O Sport vai pegar na próxima rodada da Ponte Preta, a Ponte Preta que tem 36 pontos, soma mais 36, e por aí vai. Chegou nessa pontuação. O Sport é o time que tem o maior nível de dificuldade daqui para o final da Série B. São 391 pontos os adversários que o Sport vai enfrentar. O Vasco é 384, Londrina 371, o Grêmio 369, o Cruzeiro 348 e na última colocação ali dos times que brigam para subir, você tem o Bahia como um time que vai enfrentar, vai ter um menor nível de dificuldade, ou seja, vai estar mais no nível médio ali, não vai estar no nível hard como é o Sport. O Sport é o time que disparadamente vai estar, disparadamente é exagero, mas de forma até com convicção afirmo que é o time com o maior grau de dificuldade para enfrentar as equipes, né? O Bahia vai ter uma sequência mais tranquila. E os adversários que o Bahia vai ter em casa são adversários muito fáceis de se vencer,
que são muito presa fácil na Série B. Daqui a pouco eu compartilho aí para vocês. Então, a gente já tem um Bahia muito próximo do acesso, um Cruzeiro que já subiu e um Grêmio que está muito bem encaminhado e, em teoria, hoje a disputa é Sport, Vasco e Londrina. Rapaziada, eu queria primeiro compartilhar aqui com vocês a projeção de pontuação, tá? Primeiro, tabela. Hoje o Vasco ele tem 53% de aproveitamento. Projetando que vai continuar nesse retrospecto, nesse aproveitamento, o Vasco chegaria a 60,5 pontos, o que vai dar, vamos exagerar para mais, 61 pontos. Então, para subir, vai ter que fazer por volta de 61, 61 pontos. E aí, para o Cruzeiro subir, precisa basicamente empatar 2 jogos, ou ganhar um jogo, ele já subiu. E o Cruzeiro vai ser campeão, tá, gente? Não vejo o Bahia brigando pelo título, com o Cruzeiro não vai, ninguém vai tirar 9 pontos do Cruzeiro, não. Pela questão lógica, o Cruzeiro joga mais do que todo mundo nessa Série B, e ganha, e convence, enfim. O Bahia, ele precisa fazer em média ali de 11 a 12 pontos. Então, se ele vencer 3 jogos, empatar 2, ou empatar 3, e perder 4 jogos, ele vai subir. Então o Bahia, se ele basicamente ali na Fonte Nova, dos 5 jogos que restam para o Bahia na Fonte Nova, o Bahia vencer, sei lá, 3 ou 4 dos 5, o Bahia sobe. E o Bahia vai pegar o Operário em casa, vai pegar o Brusque em casa, Vila Nova em casa, Guarani em casa, só baba, a baba da baba da baba. Isso aí o Bahia já vai conseguir subir com uma certa tranquilidade. Então, são 5 jogos em casa que o Bahia... Foi mal, 4 jogos o Bahia tem em casa e 6 fora. Se dos 4 o Bahia ganhar todos, sobe. Se ganhar 3 e empatar 2, se ganhar 3 e empatar 1, só basta um empatinho fora. Então, o Bahia, bem dizer, porra, subiu, gente, vai subir. Vai pegar muita baba em casa. Isso é fato. Grêmio precisa fazer ali em média dos 14 pontos. 14 pontos, vamos exagerar para 15. Vencer 5, perder 5, sobe. E o Grêmio é um time que empata bastante, né? E o Grêmio tem uma sequência que também não é das mais difíceis, não, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. O Grêmio ele ainda vai enfrentar, rapaziada, o Grêmio vai enfrentar o Vasco em casa, o Sport em casa, vai enfrentar o Bahia em casa e o Brusque em casa. O Grêmio vai ter 1, 2, 3, 4. O Grêmio vai ter 4 jogos em casa e 6 fora. São adversários difíceis, né? Se você parar para pensar, Vasco, Sport e Bahia. E encerra a última rodada contra o Brusque na Arena do Grêmio. São jogos difíceis. De fato, se o Grêmio tropeçar muito em casa, fora ele não ganha de ninguém. Se tropeçar muito em casa, que são jogos factíveis de um tropeço, Vasco, Sport e Bahia, ele pode se complicar na competição. Mas, em tese, é um time que não precisa fazer um grande esforço, não. Em tese, tende a conseguir aí essa classificação. Só corrigindo, são 5 em casa e 5 fora. O Grêmio também enfrenta o CSA na Arena do Grêmio. Então, em tese, o Grêmio tende a se classificar até com 2 rodadas de antecedência, é o que tende a acontecer. Sobre o Sport e o Vasco agora, que hoje é o principal bololô da competição, né? E tem um Londrina no bolo, mas eu ainda não coloco o Londrina na roda, o que pode até ser uma arrogância, uma prepotência da minha parte, mas com todo respeito a meus amigos aí de Londrina, eu não consigo ainda enxergar vocês com um grande potencial de acesso, não. Bom, o Vasco, ele vai ter, rapaziada, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, vou parar de compartilhar isso aqui, vou compartilhar outra tela agora. O Vasco, isso aqui é a tabela do Grêmio, tá? 5 em casa, 5 fora. Eu tinha errado, eu falei 6, né? Mas são 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo, 5, 5. Deixa eu só pegar aqui a tabela do Vasco para vocês novamente. O Vasco ele vai ter 5 em casa, né? Tem o Náutico em casa, tem o Londrina em casa, tem o Novo Horizontino em casa, tem o Criciúma em casa e tem o Sampaio em casa. O Vasco ele tem 45 pontos. Para subir em tese tem que fazer 16. Seria pelo menos ali, vamos colocar ali 5 vitórias e um empate. E ele tem 5 jogos em casa. Em casa o Vasco ele ganha de todo mundo. Inclusive, é um grande padrão dessa Série B você ser muito melhor em casa. Todos os times do G4, ele é muito melhor em casa do que fora. Por exemplo, o Sport, que é um time que briga pelo acesso ainda, ele tem mais do que o triplo da pontuação em casa do que fora. É tipo assim, fora os caras perdem tudo, em casa os caras ganham tudo. É basicamente isso que está se mostrando nessa Série B. Bahia, Vasco, Cruzeiro, Sport é o símbolo disso. Em casa é leão, fora é gatinho. Então,
esse é um retrospecto bom a gente trazer aí para vocês. E aí o Vasco tem uma sequência que se assemelha ao Sport, vai ter muitos confrontos diretos ainda, inclusive contra o próprio Sport na Ilha do Retiro, e os confrontos diretos do Vasco é lá, é fora de casa, Grêmio fora, Cruzeiro fora, Sport fora, o que pode ser um fator que complique o Vasco, mas tem um contraponto. Se o Vasco vencer tudo em casa, o que é factível, o Vasco sobe, porque só basta um empate fora e o Vasco vai subir para a Série A. Então, se o Vasco ganhar tudo em casa e empatar um jogo fora, o Vasco estará na Série A da próxima temporada. Agora, é aquilo, né? Você sempre viver na corda no pescoço, né? Se o Grêmio ganha do Vasco aqui e o Sport ganha da Ponte amanhã, a diferença vai ficar em 2 pontos. E você já vai jogar contra o Náutico numa pressão absurda, meio que já na corda bamba, mesmo, tanto que é todo jeito. Você sempre vai viver naquela pressão de ter que ganhar de todo jeito. Como é a situação do Sport de hoje, tem que ganhar todo jogo que passa. Enfim, o Vasco tem uma situação mais tranquila, precisa ganhar 5, empatar 1. O Sport tem que ganhar 7 dos 10. O Vasco tem que ganhar 5 dos 10. Ou seja, uma situação mais confortável do Vasco, que, em tese, faz muito tempo que eu falo isso, o G4 tende a ficar assim até o final da Série B. Mas, enfim, vamos aguardar. Espero que o Sport faça tudo a partir de agora o que não fez no campeonato. Vencer mais de um jogo fora de casa, vencer mais em casa, vencer confronto direto, coisa que o Sport ainda não fez, pessoal. O Sport não venceu nenhum confronto direto até então no campeonato. Enfim, aguardar. Tá aí o raio-x da Série B nesse momento. Tem muito mais coisa para trazer aí para vocês. Ainda esqueci de colocar alguns detalhes, mas acho que já tem um bom recorte aí de análise de tabela, né? E é isso. Tamo junto aí. Deixa o like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tamo junto.